Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Capítulo 4. Pedro Dong. Tema desta semana: o Filho de Deus, provado e aprovado. Meta de hoje: leitura das páginas 54 a 57. O surgimento e crescimento do monasticismo e do ascetismo. Entre o final da época da igreja em Pérgamo e o início da igreja em Tiatira, a influência do monasticismo, que de maneira geral é a prática de renunciar os desejos e aspirações comuns dos homens em favor de uma prática religiosa, era bastante presente na igreja. Historicamente, a época da igreja em Tiatira também ficou conhecida como a Era das Trevas. Ainda na época da igreja em Pérgamo, começaram a surgir e espalhar-se as primeiras tendências ascéticas. Mas o que é tendência ascética? É o que Paulo chama em rigor ascético em sua carta aos Colossenses, Colossenses 2:23. Na prática, o ascetismo está relacionado com o rigor, a vigilância e a privação do corpo de certos prazeres a fim de não cair em pecado. Abaixo segue alguns fragmentos dos escritos de Andrew Miller a respeito da origem disso tudo. Por volta de 251 d.C., na violência da perseguição do reinado de Décio, muitos cristãos fugiram em exílio voluntário. Entre eles estava um jovem chamado Paulo de Alexandria, que fez sua morada no deserto de Tebas, no Alto Egito. Pouco a pouco ele se tornou amante do modo de vida que adotara por necessidade e é conhecido como o primeiro eremita cristão, embora sem fama ou influência na época. 211, página 282. Em outro texto, Andrew Miller fala sobre Antônio, ou como era conhecido, Antão. Ele é considerado o pai do monasticismo. Nasceu em Cooma, no Baixo Egito, perto de Herápolis Magna, por volta do ano 251 d.C. 211, página 283. Note que é a mesma época em que Paulo de Alexandria se refugiou em lugar deserto e passou a viver como o primeiro eremita cristão. Miller prossegue: na infância e juventude, conta-se que ele era contemplativo, sério e com tendência ao isolamento. Ele manifestava pouco interesse pelo saber mundano, mas desejava intensamente o conhecimento das coisas divinas. Antes de completar 19 anos, perdeu seus pais e recebeu uma considerável propriedade. Certo dia, em uma reunião da igreja, foi lida a passagem do Evangelho que falava sobre o jovem rico. Antônio considerou as palavras do Salvador como vindas diretamente do céu para ele. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Lucas 18:22. Imediatamente transferiu sua terra para os habitantes de sua aldeia, vendeu o resto de seu espólio e deu o dinheiro aos pobres, reservando uma pequena parte para o sustento de sua única irmã. Em outra ocasião, ele ficou bastante impressionado com as palavras do Senhor. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Mateus 6:34. E as tomou em sentido literal, desfazendo-se do restante de sua herança, colocando sua irmã aos cuidados de uma sociedade de virgens piedosas para que pudesse se livrar de todos os cuidados com as coisas terrenas e abraçar uma vida de rigoroso ascetismo. 211, página 283. Ele aprendeu com Paulo, o eremita, e com outros ascéticos da época, pois naquele tempo já havia vários que viviam dessa forma. Ele se fechou em uma tumba onde viveu por 10 anos. Por causa dos excessivos jejuns, exaustão e uma imaginação superexcitada, Antônio pensava ser atacado por espíritos maus, com os quais teve inúmeros e severos entraves. Ele se tornou famoso, sendo que muitos visitavam sua habitação, fora do comum, na esperança de vê-lo e de ouvir suas batalhas com os poderes das trevas. O ascetismo é ser rigoroso consigo mesmo, não se permitir dormir nem comer direito, fazer o corpo sofrer para vencer as carnes e as tentações. Dessa forma, o organismo passa a entrar num estado de delírio e nessa hora é muito fácil os espíritos malignos se aproveitarem desse estado. Quanto mais as pessoas tentam reprimir a própria carne dessa maneira, pior fica. Devido à superstição daquela época, as pessoas começaram a considerá-lo santo,
superior e passaram a admirá-lo e fazer visitas ao lugar onde ele ficava. No fim, em vez de santificar sua natureza por meio de jejuns e inatividade, Antônio descobriu que isso exercitava fortemente as paixões da carne. Não devemos cair nessas coisas. O homem não consegue, pelo ascetismo, melhorar sua vida espiritual e buscar santidade. Isso é mais uma armadilha de Satanás. A santidade só vem pela vida divina, pela palavra de Deus. O caminho em que nós estamos andando é o caminho da palavra. Então sejamos simples, obedientes e pratiquemos a palavra profética. Essa é a verdadeira salvação para a nossa alma. André Miller disse: jamais estaremos seguros a menos que nos movamos sobre as linhas retas da verdade de Deus. O sistema que esse homem introduziu em seus falsos delírios de perfeição na carne, ao longo do tempo, se tornou um canteiro de devassidão e vícios. Isso continuou por mais de 1000 anos. Somente no século XVI que a luz divina da abençoada reforma irrompeu em meio a um cenário de densas trevas morais, revelando a corrupção profundamente arraigada e a maldade extrema das diferentes ordens monásticas. Os monges daquela época, como enxames de gafanhotos, cobriu a Europa. 2011, página 285. Quando os monges começaram a perder popularidade, fundou-se a Sociedade de Jesus, ou seja, os jesuítas. Essa sociedade, fundada por Inácio de Loyola, ocupou o lugar dos monges. O objetivo na inclusão desses indivíduos era viver uma vida cristã mais elevada. No entanto, eles não entenderam que essa não era a vontade de Deus. Se todos nós vivêssemos isolados, quem irá edificar a igreja? Quem irá às ruas pregar o evangelho? Quem irá cuidar das pessoas? Veja como as armadilhas de Satanás, a fim de frustrar a edificação da igreja, são sutis. O objetivo de tudo isso era atingir a santidade. Eles impunham a si mesmos severíssimas restrições. Retiravam-se para lugares desertos, onde entregavam-se à intensa meditação, separando totalmente a mente dos assuntos terrenos e privando-se de tudo que trazia prazer aos sentidos, como se isso pudesse levar à santidade. Homens e mulheres extenuavam seus corpos com vigílias, jejuns, trabalhos pesados e tortura. Existe a vigília e o jejum na Bíblia, mas não da forma como essas pessoas praticavam. Para ele, o corpo era considerado um obstáculo às aspirações espirituais, por isso procuravam mortificá-lo com rigor ascético. Na primeira parte do século IV, Pacônio, nativo de Tebas, fundou uma sociedade em uma ilha do rio Nilo, onde os ascetas viviam juntos. A instituição se desenvolveu rapidamente e antes da morte do fundador já havia 8 monastérios com 3.000 monges. No início do século V, o número de monges era superior a 50.000. Eles usavam vestimentas de pele de cabra, uma referência a Elias e João Batista, que para eles eram considerados exemplos da condição monástica. Jamais se despiu, dormiu com suas vestes em cadeiras construídas para mantê-los em posição vertical, sem conforto para o corpo. Orava muitas vezes por dia. Jejuava no 4º e no 6º dia da semana. Comunicavam-se no sábado e no domingo, sendo que no restante da semana não podiam conversar entre si. As refeições eram feitas em silêncio, sem conversas, com seus capuzes sobre o rosto, para que ninguém visse quem estava ao lado. Até o final do século V, os monastérios estavam sob a sobretendência dos bispos da região. Os monges eram tidos como simples leigos e não do clero, porém, com o passar do tempo, como tinham muito tempo livre, passaram a ler e explicar as Escrituras no tempo em que saíam dos monastérios e começaram a exercer funções clericais e a contar com a estima do povo, ganhando popularidade. Isso gerou ciúme entre os bispos e ábades, que viram que o controle dos monastérios estava escapando de suas mãos. Os ábades, que são os líderes dos monges, apelaram para a arquidiocese de Roma e todos os monastérios, mosteiros e conventos passaram a ser administrados pela arquidiocese de Roma, o que fortaleceu o poder papal. Essa foi uma das razões pelas quais surgiu o sistema papal.